Boa tarde, aqui estamos mais uma vez com notícias da ANB, hoje dia 19 de agosto de 2021. Hoje estamos sendo acompanhados honrosamente pelo Dr. Robson Aparecido Ramos, Dr. Josimar Paes, que é o nosso presidente da ANB Distrito Federal, doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa presidente regional de São Paulo e também secretária-geral. Queremos, inicialmente, também fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente, nossos presidentes regionais, aos nossos suplentes, especialmente aos nossos internautas, que sempre têm honrosamente nos acompanhado em nossas lives. Agora, hoje, também queremos fazer uma saudação, doutora Leonice, especial para aquelas pessoas que sempre se fazem presente com mais frequência, né? Mesmo no WhatsApp, quanto na plataforma do Telegram. A doutora Alicia Greco não tem nem o que falar, né? É um ícone presente quase sempre. Então, a nossa querida doutora Alicia Greco, da Bahia, nossa saudação. Doutora Leonora, também da Bahia, né? Sempre com brilhantismo, né? E Leonora de Brasília, perdão. A doutora Daniela Oliveira, do Espírito Santo, a doutora Carla Lima, da Bahia, a doutora Rejane, do Espírito Santo, nosso querido presidente, o doutor Walter, do Espírito Santo, a doutora Marta Galvão, a Sirene, né, aquela moça que está sempre presente, né, com uma simpatia em pessoa, essa menina aí da Bahia, né, nossa grande guerreira também da Bahia. A doutora Alcione Correia, também da Bahia, é da Paraíba, né, doutora? A doutora Alcione é da Paraíba, terra do nosso presidente, o doutor Marinho. Também o doutor Roberto Santana, meu grande irmão, lá da Bahia, do Distrito Federal. O doutor José Marcos Rocha, também do Distrito Federal. O doutor Cláudio Marinho, nosso querido presidente da ANB Paraíba. Doutor Edivaldo Magalhães, São Paulo. Doutor Fabrício Alves Jardim, do Rio Grande do Sul. Doutor Leandro Meneghini, do estado de Santa Catarina. O jornalista José Luiz, que está sempre fazendo a nossa cobertura aqui das lives e das notícias, entre tantos e tantos outros internautas, que eu não quero aqui cometer uma grande injustiça relacionado a todos os nossos grandes colegas e irmãos, especialmente, espalhados pelo mundo afora. Queremos também saudar Sebastião Souza Gouveia Filho, IC Contábil, a gente não sabe o nome, Dr. Wellington Araújo, Dr. José Walter, já mencionado, e Devaldo Claudino. Quanta honra tê-los aqui presente em nosso Dr. Sidney Pimentel. Se não me falha a memória, o Dr. Sidney também é contador, né? Dr. Nogueira, doutora Alice está aí, a nossa grande guerreira. Queremos saudar a todos, muito obrigado mais uma vez por estar participando. E, inicialmente, queremos passar para vocês um videozinho dirigido aos bacharéis em Direito de Edio Lopes sobre a PEC 108. Ok? Então, vamos aproveitar para compartilhar a nossa tela e vamos trazer o vídeo do deputado Edio Lopes sobre a PEC 108. De autoria do governo e, portanto, tem esse mesmo governo a prerrogativa de pedir a retirada de tramitação das suas propostas do Congresso Nacional a qualquer momento. Esse pedido foi feito, no momento ele está na mesa do presidente Arthur Lira, aguardando a deliberação do presidente se defere ou não o pedido de retirada da PEC 108 de tramitação. O governo alega que o eixo central da proposta era estabelecer qual o mundo jurídico que pertence os servidores dos conselhos, se serão considerados como servidores de autarquias ou serão considerados seletistas. Acontece que o Supremo recentemente tomou a decisão considerando que os servidores dos conselhos são seletistas. Devido a isso, o governo pediu a retirada da proposta, o que é uma pena, porque poderia, em tramitando, nós estabelecermos todos os critérios dos conselhos no Brasil. Doutor Josimar, você que está acompanhando em Brasília, como você fez a leitura quando conversou com ele
É isso mesmo? Agora, o presidente Lira vai ou não vai tirar essa PEC de tramitação? Porque ele tem a prerrogativa de seguir com ela, não é verdade? Doutor Carlos, se nós observarmos a fala do deputado Edio Lopes, ele enfatiza que não há nada que prejudique a tramitação dessa PEC 108. Até porque ele falou que é necessário que ela seja pautada, votada e aprovada para colocar os conselhos no seu devido lugar. E a gente vê aí a OAB, que diz que é uma autarquia, sendo que todos os membros dos conselhos, eles são seletistas, né? Eles não são, não fazem parte da administração pública. Então, quando ele aborda esse sentido, né, nesse sentido que todos os membros são seletistas, e aí vem a Lei 9.649 de 98, a qual ela coloca todos os membros como seletista. Então, ele se posicionou corretamente. E aí está à disposição do deputado Lira dar prosseguimento ou não. Né? E o que eu vejo, o presidente da Câmara, o que eu vejo, então, é que ele vai dar prosseguimento, do meu ponto de vista, porque o voto de admissibilidade foi do próprio relator, Edio Lopes, para dar prosseguimento. Então, ela já teve o seu primeiro voto. Excelente. Doutora Leonice. Bom, a minha leitura, a minha interpretação, em primeiro lugar, boa tarde, doutores e doutoras, ANB e aos demais. A minha leitura é o seguinte: o presidente, ao pedir a retirada dos empregados, funcionários que mantêm vínculo trabalhista, e com aquela ação da retirada do Ministério do Trabalho e Empregos do Ministério da Economia, que foi numa sequência. Ele pede, retoma a pasta do Ministério do Trabalho e Economia, e ele faz aquela mensagem daquela retirada. A PEC, ela está na indexação. Essa retirada, ela pode ser parcial como total. Ela continua em pauta, não foi retirada, aguardando a decisão do presidente da Câmara, do Lira. O Lira pode, sim, dar uma decisão, deferir para uma retirada parcial, ou seja, dos empregados dos conselhos de classe, em geral, que mantém vínculo trabalhista, de acordo com a decisão do STF. Ou seja, a DIN 3026, no seu julgamento, ela diz que a OAB era privada, agora se tratando da OAB, ela era privada. Os seus funcionários, eles são regidos pela CLT, ou seja, de uma forma ou de outra, está desvinculando do público para o privado. Não tem como uma parte ficar vinculada, os conselhos, como autarquia, vinculadas de forma direta ou indireta, que não são, isso já tem decisão da própria corte, que eles são privados, e uma outra parte ficar vinculado ao privado, trabalhista. Então, ao meu ver, o presidente, ele deu uma jogada de mestre para definitivamente dizer que conselhos de classes profissionais são privados. Esta é a minha leitura. Doutor Carlos? Diga. Olha, a PEC 108, claro que a doutora Leonice falou correto, com relação à indexação. Indexação quer dizer que esse documento ele pode ser analisado, ele pode ser retirado algo ou acrescentado algo, né, no seu texto. Mas eu não vejo a retirada da PEC para separar os membros funcionários dos conselhos que não fazem parte
da administração pública. Então, assim como os funcionários dos conselhos não fazem parte, os conselhos também não fazem parte. Eles não é uma autarquia pública. Eles são uma instituição privada. E é por isso que seria importante a PEC 108 ter tramitação regular. Exatamente. Né? Totalmente. Dr. Robson, antes de lhe passar a palavra, porque o tema de hoje é exatamente a diferença da aba americana, que é o que quando você se forma no curso de Direito, né, e em seguida para trabalhar, como que funciona lá e como que funciona aqui no Brasil com relação à OAB e à aba. Mas antes eu gostaria de trazer um artigo publicado pelo professor Fernando Lima, que é professor de Direito Constitucional do Estado do Pará, que fez análise do RE 603-583, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele diz que tem um grave vício de inconstitucionalidade material. E ele diz, aspas, a Constituição Federal é a lei fundamental e suprema do Estado brasileiro. É dela que deriva toda e qualquer autoridade, até mesmo a da Ordem dos Advogados do Brasil. Somente a Constituição Federal pode delegar poderes e competências políticas. A Constituição consagra no inciso 13, artigo 5º, que é cláusula pétrea, a liberdade do exercício profissional que somente pode ser limitada por uma lei, que poderá exigir determinadas qualificações profissionais. Em diversos outros dispositivos, a Constituição dispõe que a função de qualificar para o trabalho compete às instituições de ensino e que a avaliação e a fiscalização do ensino competem ao Estado e não, evidentemente, à Ordem dos Advogados do Brasil. E, de acordo com o artigo 215 da Constituição, a educação tem como uma das suas finalidades a qualificação para o trabalho. O ensino é livre, a iniciativa privada e cabem ao poder público a autorização para a abertura e o funcionamento dos cursos e a avaliação de sua qualidade. A Constituição é assim que determina. Portanto, os bacharéis em Direito no Brasil, bem como os bacharéis de todas as outras áreas, como os médicos, os engenheiros, os economistas, os administradores, etc., são qualificados para o exercício da advocacia e têm essa qualificação certificada de acordo com a legislação vigente, pelo reitor de cada universidade, através de um diploma. Aos conselhos profissionais, como o CRM, o CREA, a OAB e outros, caberá apenas e tão somente a fiscalização do exercício profissional. Nos termos do artigo 43, inciso 2º da Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, a educação superior tem por finalidade, no inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos, repito, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Esta aptidão para o exercício profissional será atestada, evidentemente, por um diploma da instituição de ensino superior. Os diplomas dos cursos de direito, dos cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. No entanto, apenas e tão somente para os bacharéis em Direito, esse diploma não tem qualquer valor hoje. E validade para que o exercício da advocacia ainda dependerá da aprovação do exame de ordem. Evidentemente, em face das disposições constitucionais que regem a educação brasileira, depois de diplomado por uma instituição de ensino superior devidamente autorizada e fiscalizada pelo MEC, o bacharel em Direito já se encontra juridicamente apto ao exercício da advocacia, cabendo à OAB apenas e tão somente a fiscalização do exercício profissional e não a suposta avaliação da qualificação profissional desse bacharel em Direito. Nenhuma outra...
Nenhuma outra instituição tem competência para qualificar os bacharéis ao exercício de suas profissões, nem mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil. Por expressa delegação do Estado brasileiro, artigo 207 da Constituição de 1988, e a Lei 9394 de 96, no artigo 53, inciso 6º, somente os cursos jurídicos detêm a prerrogativa legal de outorgar ao aluno o diploma de bacharel em Direito, que certifica a sua qualificação para o exercício da advocacia. O exame da OAB é, portanto, materialmente inconstitucional e deve ser fulminado pela nossa jurisdição constitucional, que, atuando como instrumento de concreção da lei fundamental, deve objetivar a realização efetiva do regime democrático e o respeito aos direitos fundamentais e à cidadania, sob a inspiração dos princípios da legalidade, da democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social. Dr. Robson Ramos. Boa tarde, nossos colegas aí que estão assistindo. Veja, muitas vezes a gente tem uma interpretação e nós mesmos nos limitamos a analisar apenas do ponto de vista se é lícito ou ilícito. E esquecemos de avaliar o instrumento que é utilizado para justificar a prática de um ato. Quando a gente fala se o exame da ordem, aplicado pela Ordem dos Advogados, é legal ou ilegal, constitucional ou não, a gente esquece de pesquisar se existe alguma lei que autorize a aplicação do exame. Então, só podemos falar de inconstitucionalidade se existe alguma lei. É preciso que exista a lei. E não existe no ordenamento jurídico uma lei dizendo que é permitido aplicar o exame escrito por parte da Ordem dos Advogados. Então, fica difícil falar que esse exame é inconstitucional, porque ele não é pautado em lei, não existe esta lei. Pelo contrário, a Ordem dos Advogados, inclusive, tem um projeto no Congresso para autorizar, para criar uma lei que autorize a aplicação do exame. Então, como que nós vamos falar que um ato é inconstitucional se ele não tem lei que o crie? E não existe esse ato. Então, fica... Dr. Robson, até porque o termo exame de ordem, ele está solto na legislação, ele não tem regulamentação. Exame de ordem não tem lei que defina, e exame de ordem não tem um significado definido por lei. Ele pode ser qualquer coisa. Nós temos exame, eu já fiz um texto explicando essa locução, exame pode ser exame de vista, exame de... pode ser empregado com diversas conotações, exame médico, exame de qualidade de uma peça. Existem inúmeras conotações para esse termo e não está definido na lei qual é a conotação para esse termo exame, que, na verdade, não é só a palavra. A gente tem que analisar, exame de ordem é uma locução. O que quer dizer isso daí? A definição mais próxima da lei foi feita, se não me engano, no regimento interno não sei, não me recordo agora, se foi o primeiro regimento interno da OAB, né, que dizia que este exame de ordem, seria equivalente àqueles para se ingressar numa dessas fraternidades místicas, uma maçonaria, Rosa Cruz. Então, eles analisam a personalidade da pessoa, a idoneidade, né? E lá nesse exame eles falam, você tem que ter uma qualificação profissional exibida pelo diploma, ser brasileiro, não ter
uma péssima reputação e coisas nesse sentido. Mas não exame escrito. Exame escrito, a lei diz que é competência exclusiva do MEC. E toda vez que a legislação brasileira fala que a Ordem dos Advogados pode avaliar alguma coisa ligada à educação, faz referência a opinar sobre a criação de cursos e renovação destes cursos, e jamais sobre fazer exame estudante, ou muito menos pessoas já formadas. Quem já está formado não precisa passar por exame. Nem o MEC pode avaliar quem já está com o diploma na mão. Não existe nenhuma lei que permita. Então, quando a gente fica dando muita ênfase à questão o exame é inconstitucional, nós temos que... É inconstitucional por quê? Qual é o instrumento que torna esse exame inconstitucional? Ele não é sequer passível desse tipo de questionamento. Ele é um ato ilícito, porque não está previsto em lei. Imagina uma pessoa praticar um ato que a lei não prevê, ou que é contrário à lei. Aquele ato não é apenas inconstitucional, ou sequer passível desse tipo de análise, ele é um ilícito, um ato ilícito. Então, quando se está cerceando o direito de uma pessoa, e não existe lei que permita, isso não é uma questão de inconstitucionalidade, isso é uma questão de ato criminoso. É isso que tem que começar a ser visto, né? Agora, a doutora Suame, a doutora Sandra Costa Tavares, aí, ela diz: esse exame vai cair porque Deus, o grande, vai derrubá-lo. Eu entendo, doutor, nós teríamos que trazer, e nós temos algumas notícias que, inclusive eu e a doutora participamos de um evento esta manhã, mas a gente vai reservar essa informação ainda, né? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo nos bastidores. Este programa está sendo assistido por todos os cantos da República, principalmente no Ministério Público, Poder Executivo, Ministério da Justiça e OAB. Um rastreio das nossas informações assim colocadas aqui. Então, meus nobres doutores, debatedores dessa questão importante, aqui nós emprestamos importantes informações e não é porque o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional e agora estamos aí descobrindo o ativismo judicial que está se praticando na corte, infelizmente, quando não se deveria de fazer isso, porque cada juiz daqueles ocupa uma nobre função de preservar e conservar a Constituição Federal. No entanto, o que nós estamos vendo é o inverso, né, doutor Robson? E é por essa razão que nós estamos trazendo um confronto, por exemplo, quem é a OAB no Brasil e quem é a ABA nos Estados Unidos, já que a gente está copiando tanta coisa de fora do país. Eu gostaria que o doutor comentasse um pouco sobre isso, com a permissão da doutora Leonice e do doutor Josemar. Para a gente poder comparar a OAB com a ABA nos Estados Unidos, a gente precisa entender um ponto fundamental. Os Estados Unidos é um país liberal. Então, se pratica o liberalismo. A nossa história aqui, a Constituição, desde a primeira Constituição de 1824, ela também opta pelo liberalismo. Tanto é que as corporações de ofício foram proibidas na Constituição de 1824. As corporações de ofício já tinham sido proibidas na Europa e voltaram, né, a se restabelecer na Europa. Isso foi trazido para o Brasil, embora a Constituição proíba. Então, esse ponto, corporação de ofício, né, e sistema não liberal, é fundamental para se entender a diferença entre a OAB e a ABA. Nos Estados Unidos, a ABA é uma entidade privada, é um órgão privado. E aqui no Brasil, nós importamos essa ideia europeia de corporação de ofício.
né? Eu vou ler aqui um documento daqui a pouco que mostra detalhadamente essas diferenças. Mas antes, a gente precisa entender o raciocínio. Eu tenho aqui um livro de Direito do Trabalho, do doutor Amaury Mascaro Nascimento, acho que o pessoal já conhece. Veja como a gente precisa prestar mais atenção nos textos que passam para a gente. Aqui ele define corporação de ofício, e ele fala, com as corporações de ofício da Idade Média, as características das relações de trabalho ainda não permitiram a existência de uma ordem jurídica nos moldes com que mais tarde surgiria o direito do trabalho. Houve, no entanto, uma transformação, a maior liberdade do trabalhador. Então, veja aqui um livro de direito do trabalho e que considera a corporação de ofício uma evolução em relação à escravidão. É um entendimento errado, porque naquele tempo, né, já existiam a escravidão, a servidão e o trabalhador livre. O trabalhador livre era uma pessoa pobre e que podia exercer qualquer tipo de atividade. Com o surgimento das corporações de ofício, esse trabalhador livre perdeu essa liberdade. Ele passou a precisar dessa autorização da corporação para exercer o próprio ofício dentro de uma cidade. Então, a corporação de ofício ela já nasceu com a ideia de restringir o exercício da profissão a um pequeno grupo. E quem quisesse entrar teria que passar pela aprovação dos mestres, dos donos do exercício daquela profissão naquela região. Esse é o princípio. E ele não é algo que traz mais segurança e mais liberdade para o trabalhador. Ele começou a tirar a liberdade das pessoas que podiam antigamente exercer a função livremente. Esse é o princípio da OAB, né? A OAB faz a mesma política. Ela, antes da OAB existir, todos podiam advogar, inclusive quem não era bacharel em direito, o engenheiro, o médico, qualquer cidadão que tivesse a aptidão para defender uma ideia podia fazê-lo. Então, veja, Dr. Robson, só para fazer um adendo ao seu comentário, o professor Fernando Lima, inclusive, ele sustenta que violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a mais grave forma da ilegalidade ou da inconstitucionalidade. Isso. Que é o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo uma situação onde a lei deixou de existir, né? Nós temos visto que uma portaria, uma resolução ou um regimento interno tem mais poder do que a Constituição ou de uma lei ordinária. Hoje, nós temos visto aí, no Congresso, por exemplo, o regimento interno do Congresso diz que o presidente da Câmara pode ser reeleito sucessivamente. E não é o que diz a Constituição. Então, veja só, um regimento interno, na hierarquia das leis, ele está lá embaixo. Ele está lá no rodapé. Abaixo dele vem resolução, aviso. É uma lei interna para um departamento. Não tem condição de uma coisa desse tipo criar, regular ou legislar matéria típica de lei ordinária e muito menos de fazer emenda constitucional. Então, o que o regimento interno da Câmara faz? Ele faz uma emenda constitucional, sendo que ele está lá no rodapé da hierarquia das leis. Esses inquéritos do STF atualmente, fundamentados em um artigo do regimento interno do STF, também é um absurdo, porque o regimento interno não é lei ordinária, ele está lá embaixo. Ele não pode regular matéria típica de lei ordinária. E os provimentos da OAB são a mesma coisa. Na hierarquia das leis, esse tipo de norma está lá no rodapé. Ela não pode assumir papel de lei ordinária, de norma.
de lei complementar da Constituição, de emenda constitucional, e é o que está acontecendo. Então, antes da gente começar a falar sobre se é constitucional ou não, a gente tem que analisar o instrumento, se aquele instrumento tem a capacidade de fazer o que ele pretende. Porque daqui a pouco o prefeito começa a fazer uma portaria e revogar a Constituição, né? Que é o que está acontecendo atualmente. Agora, voltando à questão de comparar a aba com a OAB... Doutor Robson, não. aqui aqui pode ver no seu rodapé aí, ó. Aliás, perdão, aqui, ó. O exame é um crime educacional. Eu diria que isso é um estelionato, né? Exatamente, é crime. É crime, né? Mas, de qualquer forma, o estelionato é crime. Mas ele é tão perverso, tal qual como disse aqui o mesmo autor, diz ele que os conselhos profissionais invadem a competência do MEC. Isso é uma excrescência. O que não deixa de ser verdade. O fato mais grave nisso é que o Estado te dá de um lado... Aqui o seu áudio está travando. O direito ao exercício profissional pelo diploma e outro permite... Vocês estão ouvindo o doutor Carlos aí? Uma entidade de classe privada. Doutor Carlos, a internet dele está falhando, ó. Doutor Carlos, isso que... sua internet está oscilando. A sua internet está oscilando, quase não está dando para ouvir o doutor. Eu já troquei de internet aqui para fibra ótica. Agora tem essas porcaria dando errado aqui. Vou te contar, né? Prossiga aí, doutor Robson. Bom, como eu estava falando, antes da gente começar a discutir sobre legalidade, tem que começar a analisar os instrumentos que estão sendo utilizados para dar legalidade a um determinado ato. Primeiro, muitas vezes ele não existe, como é o caso do exame aplicado pela OAB. Não existe lei que diga que ele pode aplicar. Então, isso tem que ser colocado para a sociedade, né? E que esse ato não é apenas inconstitucional, nem é uma questão de se analisar a inconstitucionalidade, é a inexistência de um ato, de um documento legal que dê permissão para isso. Portanto, é crime, nós estamos falando de um crime. Em segundo lugar, nós temos que entender que esse crime não é praticado só pela ordem dos advogados, mas também pelo juiz e pelo promotor, que dão sustentação a esse ato ilícito, não é mesmo? Agora, voltando aqui à questão da aba americana, na aba americana o sistema é liberal, o que vale ali é a livre concorrência, a legalidade. Então, outro sistema, lá a aba é uma entidade privada, não é criada pelo governo, enquanto que aqui a justificativa para a criação da OAB é a lei. Mas a lei que criou a OAB foi extinta, foi extinta pelo decreto número 11 de 91. Então, não existe outro decreto que tenha recriado essa instituição. Então, ela não é criada pelo Estado. Esse é um outro ponto. Nos Estados Unidos, ela é uma entidade privada e legal. Ela tem registro, ela está lícita. A natureza jurídica é outro ponto que a gente tem que debater, porque lá nos Estados Unidos é uma entidade assumidamente privada e a pessoa filia-se, se quiser.
aqui nos Estados É uma associação, né, doutora? Isso, é uma associação privada. Uma associação privada. Aqui se dá a ideia de autarquia, né? Eu já fiz um texto sobre autarquia. Autarquia é aquilo que se autogoverna, governa a si mesmo. Esse é o princípio da corporação de ofício. Toda corporação de ofício, ela quer ser um poder paralelo. E isso fica bem claro na ADIM 3026, os ministros do STF falam coisas abomináveis ali. Eles deveriam ser presos pelo que eles falam. Eles dizem que a OAB é um Estado dentro do Estado, não se submete hierarquicamente ao Estado Nacional. Ela faz suas próprias leis e, contra as suas ações, não há como recorrer ao Judiciário do Brasil, porque só a OAB pode avaliar e julgar os seus próprios atos. Isso está lá na ADIM. Eles consideram que a OAB é um Estado dentro do Estado, um Estado paralelo. O Lewandowski chega a falar que isso é importado da época da Idade Média, onde existiam poliarquias, ou seja, inúmeros estados dentro do Estado. Então, eles defendem umas coisas totalmente inconstitucionais, ilícitas, né? E que violam todos os princípios do Estado Nacional. Isso, quem está fazendo são os ministros do STF. Né? Depois, ainda querem prender as pessoas porque falam de democracia. Mas é só ler o que está escrito naquela ADIM 3026 que qualquer pessoa fica indignada. Não existe essa hipótese de que os atos praticados pela Ordem dos Advogados não podem encontrar respaldo, né? Não podem ser reavaliados pelo Poder Judiciário. É o que eles dizem lá. Lá é obrigatório se associar? Não é obrigatória, exatamente. Nos Estados Unidos, ela é voluntária, a associação. Aqui você é compulsório, né? Aqui é compulsório. Você não pode exercer a profissão sem estar filiado a essa organização, a OAB. Enquanto nos Estados Unidos, você filia-se se quiser, ou pode exercer a atividade profissional sem estar filiado nela. A adesão é facultativa. Aqui temos outro problema, que é a fiscalização, né, que eu estava falando agora. Lá nos Estados Unidos, os atos são fiscalizados pelo Estado americano. A justiça americana avalia todos os atos da aba. Aqui no Brasil, o próprio STF reconhece a soberania do Estado OAB. Os atos por ela praticados não encontram recurso no Poder Judiciário. Tanto é que muita gente que é reprovada no exame recorre ao Judiciário e eles dizem que eles não avaliam as decisões tomadas ali nas questões de exame. Não é mesmo? A gente tem vários problemas com isso. A validade, por exemplo, a validade da credencial da OAB aqui é indeterminada. Você fez o exame, passou, você ganha uma carteira e exerce por tempo indeterminado a função de advogado. Nos Estados Unidos, ela é por um prazo, né? Tem um prazo para exercer aqui. O custo, né, que se paga mensalmente... O prazo, quanto que é? Um ano? Um ano. É anual. Todo mês de agosto, a pessoa tem que renovar a inscrição. Tá? Que é o dia do advogado. Isso. O mês do advogado. Além do preço, né, que você paga uma anuidade para a OAB, absurda aqui. E lá você paga uma pequena taxa. E tem mais uma coisa interessante... Porque aqui uma coisa interessante aqui no Brasil é o seguinte, aqui você uma vez que passou na ordem, você pode exercer a advocacia em qualquer área. Lá, nos Estados Unidos, existe uma especialização
e que você pagando para essa entidade, né, por exemplo, há uma diferença entre o bacharel em direito e o doutor, aquele que é especialista numa área. Então, você sendo especialista naquela área, você passa a ter um privilégio para exercer a profissão naquela área que você tem especialidade, o que não acontece aqui no Brasil. Por isso, não faz sentido, né, que quem passe no exame de ordem possa trabalhar e quem não fez o exame não possa, porque não tem diferença. O diploma dos dois é o mesmo. Nenhum tem uma qualificação maior do que o outro. Quem é que aplica o exame lá? O exame lá é aplicado pelo Poder Judiciário, pelo Estado. Ele é vigiado pelo Poder, fiscalizado pelo Poder estatal, enquanto aqui na Ordem dos Advogados, a OAB, nem o Estado não fiscaliza. Ela fiscaliza o exame para promotor, para juiz, mas o exame que ela aplica, ninguém fiscaliza. Ela própria fiscaliza a si mesma. Mas uma aberração que nós temos aqui no Brasil. E o reconhecimento, doutor, o reconhecimento profissional é dado, por exemplo, aqui no Brasil, só reconhece como advogado aquele que é aprovado e inscrito na OAB. E lá nos Estados Unidos? É o nos diploma, Estados né? Unidos, é advogado quem concluiu a faculdade. Quem tem um diploma. Não é a faculdade. A prova da qualificação profissional é o diploma. Então, basta ter o diploma para exercer a profissão. Isso. Há uma diferença entre o diploma... Dr. Robson, me permita apenas fazer uma colocação. O Dr. Robson está falando com muita propriedade porque ele morou em Utah, nos Estados Unidos. Então, ele conhece muito bem a realidade do direito nos Estados Unidos. Desculpa. Sim. Veja, há uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não entendem muito, ou nunca prestaram atenção, né? Que como se diz, permissão de trabalho. O diploma, ele te dá uma profissão. E a permissão de trabalho, ela é uma coisa que quem te dá é o Estado, né? E é dada para estrangeiros. Se você é estrangeiro, você precisa de uma permissão de trabalho para exercer a sua profissão no país. Então, um estrangeiro, para trabalhar nos Estados Unidos, ele precisa de uma permissão de trabalho. Agora, quem é nativo, um dos direitos da cidadania é exatamente poder exercer a sua profissão no seu próprio país. Só o estrangeiro precisa de uma permissão de trabalho. Aqui no Brasil, o cidadão brasileiro, para exercer a sua profissão, precisa de uma permissão de trabalho. Isso, na verdade, é uma cassação da cidadania. Porque, sendo cidadão, você não precisa de permissão de ninguém para exercer a sua atividade profissional dentro do seu país. Então, Portugal também é a mesma coisa, não tem prova lá. Exatamente. Segundo Alex Soares aí. Mas, aqui no Brasil, nós temos essa aberração que a OAB transforma esse exame numa permissão de trabalho. E isso é mais uma ilegalidade que a gente tem que combater, porque o que ela tem que fazer é fiscalizar o exercício da profissão e não dar uma permissão de trabalho para o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, por ser natural do país, ele tem automaticamente a permissão para trabalhar no país. O que eles têm que fazer, ou teriam, né, que fazer, caso eles existissem, né, eles também não existem, seria fiscalizar o exercício da profissão e não criar um impedimento para o exercício da profissão. Eles fiscalizam muito mais quem não tem vínculo com eles do que quem está vinculado a eles. Existe uma fiscalização sobre o estudante e sobre aquele que é formado, né, que não tem nenhum vínculo jurídico com essa entidade, mas não tem uma fiscalização severa em cima daqueles que já estão com um vínculo jurídico, que tem uma carteira, que tem um registro nessa entidade.
eles sim podem fiscalizar as pessoas que têm vínculo jurídico com eles. Então, o advogado que tem a carteira, que está registrado, que paga anuidade, esse pode ser fiscalizado pela OAB, supondo que ela fosse lícita, tem mais essa questão. Mas aquela doutor, lá, por pessoa exemplo, que tem vínculo jurídico não pode ser fiscalizada. Pois é, doutor, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá na aba e diz o seguinte, eu quero me associar, eu vou pagar para... Como é que ele obtém a carteira sem inscrição na aba? Você usa o diploma. Você pode até ter certo. Okay. O diploma é o seu certificado, sua permissão para trabalhar, né? Então, não há essa necessidade de ter uma carteirinha de uma entidade para exercer a profissão, porque quem te dá essa permissão não é essa carteira. Essa carteira aí deveria apenas servir para te dar uma credibilidade maior. Você sendo... Porque o exercício da profissão no Brasil, tu obtém a autorização para o trabalho pela OAB, autorizado pelo trabalho. Enquanto lá, o direito constitucional é garantido pela Organização Mundial do Trabalho nos Estados Unidos. Exatamente. Pelo diplomata, né? Então, o que nós estamos vivendo nesse país, doutor Robson? Nós estamos vivendo um massacre, uma tortura daqueles que saem das faculdades de direito, né? Terem que, inclusive de contabilidade também, mas com rigor menor, e que causam, olha, é uma desumanidade sem precedente visto na história do Brasil. Você paga, nos Estados Unidos é 5 anos também, né? 5 anos. São 3 anos da faculdade. E são mais 2 de mestrado, né? 2 para fazer um mestrado, se quiser. E doutorado parece que são 4 anos lá, né? 4 anos. Mas, quer dizer, no Brasil, está se assistindo um linchamento de profissionais do direito sem que eles tenham a prerrogativa de exercer a profissão sequer de consultor, doutor. Exatamente. Aqui se chega a uma situação em que o bacharel em direito, ele até... segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados, ele não poderia dar aula numa faculdade por não ser registrado na OAB. Ou seja, eles não só estão abusando sobre o exercício da profissão de advogado, como eles extrapolam, eles vão para o exercício da profissão de professor. Porque eles, ao darem aula, já estão exercendo uma profissão, seguindo o critério deles, né? Eles já estão... praticando o exercício ilegal da profissão, porque eles não são professores. O professor é quem fez licenciatura. Ele não não fez licenciatura. Dr. Robson, eu só gostaria de aproveitar essa ocasião, porque o meu nobre irmão, Dr. Roberto Carlos, olha o que ele diz aqui. Vamos, nobres colegas, vamos falar da solução e não dos problemas. Aqui é preciso fazer um parênteses, que para você enfrentar o projeto de uma casa, você precisa conhecer do alicerce até o telhado, como você vai preparar isso. Você vai usar elementos emprestados de outras instituições, de outros engenheiros, de outras faculdades, de outras obras, para poder fazer uma grande construção, para apresentar as soluções. As soluções estão sendo encaminhadas graças a esse tipo de debate. E nós temos hoje, dentro do governo federal, assistindo às nossas lives. É isso que é importante, porque nós precisamos trazer essas informações como argumentos de defesa que o exame é absolutamente selvagem, é sórdido o que fazem com os bacharéis de direito e agora também com os contadores. Isso é sórdido. Então nós precisamos nos abastecer de informações, meu nobre irmão, para que o governo se sensibilize, porque nós não podemos continuar nessa selvageria, atirar no limbo da sociedade uma comunidade de operadores do direito que não podem trabalhar.
E é isso que nós precisamos compreender com muita propriedade. Eu tenho certeza que o meu nobre irmão, o Dr. Roberto Carlos, vai compreender o que eu estou falando, porque nós sabemos dos problemas. Né? Agora, nós temos que abastecer os nossos legisladores, as nossas autoridades, de informações que embasem e justifiquem a nossa argumentação de que o exame é uma violação à garantia dos direitos fundamentais, Dr. Robson Ramos, doutora Leonice e Dr. Josimar. Dr. Robson. Veja que o exame aqui no Brasil ele é feito de tal maneira que provavelmente ninguém passe ali. Porque mesmo os professores das universidades seriam reprovados, porque existe um subjetivismo nas questões, é o que a resposta correta pode ser qualquer uma que o examinador queira. Tanto é que quando esses cursos, os próprios cursinhos com professores que dão treinamento para as pessoas passarem no exame, existe um debate. Existem inúmeras opiniões divergentes sobre as questões, não é mesmo? Enquanto lá nos Estados Unidos, você pode fazer o exame com acesso à internet, fazendo pesquisa. A diferença é brutal. A intenção não é cercear o seu direito, é testar se você sabe, se você tem o conhecimento. Né? E esse conhecimento você pode utilizar pesquisando, fazendo pesquisa na internet, em livros. Você não tem essa pressão que existe aqui no Brasil, onde você, para entrar, parece que você está entrando num presídio, você passa só falta ter ali, às vezes pode ser até que tenha, hoje em dia, um raio-x para examinar se você tem celular, relógio, você tem que tirar tudo que você tem. É como se você estivesse entrando na cadeia para visitar um preso, esse processo para fazer o exame. Né? Nos Estados Unidos, não. Você pode sentar numa sala, pode tomar um refrigerante, fica à vontade, não tem a multidão, você vai... Pode consultar a legislação. Consulta a legislação, consulta a internet, você é livre, você faz aquilo tranquilamente. Não existe uma cobrança psicológica, como acontece aqui. A própria pressão psicológica já inibe a pessoa para dar uma resposta. E o tempo, né? Você vê aquele tempo limitado, e a prova é feita de tal forma que se você não correr, se não tiver 30 segundos para cada questão, você não termina. É completamente diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é para você apenas provar que você tem um conhecimento suficiente para o exercício da profissão. Não para provar que você é Deus naquela profissão, como acontece aqui. Aqui, a cobrança é de um nível que nem em mestrado você encontra, né? É mais fácil fazer um curso de mestrado do que fazer um exame na ordem dos advogados. Agora, o objetivo disso não é verificar a qualidade de nada. Né? O objetivo é reprovar, certo? Até porque a maioria das questões são questões que são muito subjetivas, elas não provam nada. Outras são extremamente decorativas, você tem que decorar milhões de artigos, né? E não pode fazer consultas, tem que decorar aquilo tudo. Isso não existe decorar um livro, né? Decorar não quer dizer que você tem conhecimento, né? As pessoas podem exercer uma profissão sem ter decorado nada, ela vai usar o conhecimento. Aliás, antigamente, os advogados, né, eles criavam o conhecimento. Quando você ia fazer uma petição, a maior parte do texto da sua petição saía da cabeça do advogado, da inteligência do advogado. Hoje não. Hoje você pega uma petição, 90% é recorte do texto do que alguém disse. Né? São citações. Né? Você não argumenta mais com a sua própria inteligência. Você pega a citação de outra pessoa para justificar a sua fala. Você não cria o seu próprio raciocínio. Então, esse é o problema.
Doutor Robson, olha aqui, ó, que interessante. O doutor Alailson Mendes diz: querem que a gente resolva várias questões em poucas horas. No entanto, juízes demoram anos para dar sentença. É bem por esse caminho. Quer dizer, aí você tem que elaborar uma peça. E outra coisa, nós já fizemos isso na faculdade quando a gente foi lá praticar o estágio supervisionado. Exatamente, e não é isso que tem que ser provado ali. O que tem que ser provado ali é se você tem as informações básicas suficientes para você exercer a profissão. O restante você já fez na faculdade e vai fazer no seu próprio trabalho. Aí você vai entrar num escritório, vai estar cercado por colegas, ou se você tiver o seu próprio escritório, você pega o telefone, que é o que acontece. O estudante, o advogado recém-formado, ele monta o escritório dele, mas ele tem um monte de colega para liga, né? Fazem consultas, um entrevista, outro. É o que acontece em qualquer profissão, não é só na de advogado. O médico hoje, quando ele vai recém-formado, ele consulta os colegas, né, sobre um diagnóstico, o engenheiro leva o seu projeto para discutir com um colega. Então, não é assim que funciona na vida real. Então, essa complicação que eles criam não tem como propósito melhorar a qualidade de absolutamente nada, mas sim de criar um impedimento, um empecilho para o ingresso na profissão. E isso faz parte da ideologia, isso aqui, ó, corporação de ofício, você criar uma reserva de mercado. Veja o absurdo, até o preço do trabalho do advogado é tabelado. E nós estamos cansados de dizer que o governo vive dizendo, não pode tabelar. Olha, você não pode tabelar a carne, não pode tabelar o preço do gás, você não pode tabelar preço de nada. Mas a OAB tabela o preço dela, não tabela de preço do advogado, que cobrar menos do que isso vai sofrer prejuízo. Doutor Robson, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu sei que a doutora Leonice teria muito a acrescentar. Eu gostaria que a doutora Leonice também desse a sua opinião. E depois eu quero fazer um comentário sobre tudo isso que foi feito, dito hoje aqui em nossa live. Microfone fechado. Só um complemento do que o doutor Roberto falou aí, que nós precisamos buscar as soluções, que nós sabemos de tudo isso. Não se trata uma doença sem buscar a causa. E o que nós estamos fazendo como os verdadeiros juristas, porque nem todo jurista é advogado, nem todo advogado é jurista, e o jurista, ele vai em busca dos estudos, das leis, das lacunas, das jurisprudências, da verdade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, respondendo. Ademais, eu só gostaria de complementar o seguinte: não existe lei de exame de ordem, não sei nem que ordem é esta, e pretendo não querer nem descobrir que ordem que é esta. Existe apenas um crime que está sendo cometido em cima da 8.906/94, que é o provimento. Que provimento é esse? Doutor Josimar, conseguiu pegar 812 aí, os 5 tipos de provimentos? Recondução, promoção. Conseguiu pegar aí, doutor Josimar? Vou dar uma olhadinha aqui, eu consegui, mas aí devido a gente conversando... É só buscar aí os 5 tipos de deixa eu olhar provimento. aqui. Mas pode ir falando, doutor Elonis, que eu vou olhar aqui. Então, o provimento nada mais é do que eles colocaram lá no artigo 8º, que exame de ordem seria aplicado por provimento pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Ou seja, invasão de prerrogativa do presidente da República do artigo 84 da Constituição Federal, se não me falha a memória, inciso 4º. Outro detalhe, provimento, investiduras de cargos públicos. O advogado autônomo não é investido de cargo público e tampouco remunerado. Ou seja, é um crime que eles cometem desde 1994 e, pasmem, eu vi um comentário aí do doutor Matheus, dizendo que o exame de ordem é fácil e que era apenas estudar.
eu só tenho uma coisa a dizer aí com esse comentário do doutor Matheus. Doutor Matheus, vai estudar o doutor. Primeiro, vai entender o que é um provimento, o que é um exame, o que é a lei maior, o que é a Constituição e o que é um jurista. Depois faça esse tipo de comentário. Porque doutora, aqui nós temos verdadeiros advogados e advogadas, juristas. Doutora, poderia ter uma prova Doutor aplicada Leonice. pela ordem? Pode falar, doutora. Não, que a doutora Leonice me perguntou que com relação às formas de provimentos, né? E aqui são 7 provimentos, né? Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Exatamente. Todos esses daí são investiduras de concurso público. Investiduras de cargo público. Ou seja, o juiz, quando ele tira suas vestimentas, ele vai advogar. Para ele prestar um concurso para ser juiz, ele precisou de um único requisito: a formação e o seu diploma em direito. Ou seja, é a primeira profissão que nasceu para que ele pudesse chegar à função, ao cargo de juiz, para investir de cargo público do provimento da 8.112/90. É o ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados. E ele precisou de um único requisito: o diploma. É ali. Quando ele deixa a investidura do seu cargo público, ele vai fazer o quê? Ele vai advogar. Ele vai exercer a profissão na qual a qualificou pelo seu diploma, pela sua formação. Então, é muito importante que todos comecem a entender: não existe provimento de ordem para aplicação de exame. Advogados autônomos, apenas ao concurso público, para investidura de cargo público remunerado. E a doutora Leonice e o doutor Robson Ramos e doutor Josimar, nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Mas eu gostaria de fazer, antes disso, um comentário. Nossos nobres doutores, doutoras internautas, acreditem, é muito sacrifício que todos nós estamos passando. São discriminações, são perseguições, são desprezos, são conflitos, são cobranças de fiéis, são doenças que contraímos por conta dessa doença. É uma série de outros eventos adversos. Depois que você se dedica, faz um vestibular, vai para a faculdade todo santo dia, faz as provas que o professor te pede, são advogados, promotores, juízes, desembargadores que dão aula. E quando chega no final, todo esse conhecimento que eles nos passaram não tem valor, porque uma entidade diz que ela que diz quem pode e quem não pode advogar. Isto não se admite. Senhor Ministro da Justiça, eu quero dar um recado para Vossa Excelência. Embora que o presidente não queira que chame vocês de Vossa Excelência. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor não manda nada no seu ministério, porque os funcionários que estão atuando na retaguarda sequer lhe entregam os documentos para que o senhor possa assinar, porque eles estão lhe tirando a responsabilidade do ministério. O senhor não manda nada no Ministério da Economia, da Educação, porque os pareceres que são emitidos sequer têm a sua assinatura, senhor ministro. Isso é lastimável. O senhor não está coordenando um ministério. Seu ministério está sendo ocupado por pessoas diferentes do seu ministério. Veja, por exemplo, a Lei 12.605, a ANB encaminhou um pedido que justificasse a não aplicação da Lei 12.605. A resposta que nós recebemos de seus funcionários é pífio, é ridículo, desprovido de lógica de raciocínio, porque eles estão usando os seus funcionários, seus servidores, os nossos servidores que nós pagamos aí no seu ministério, senhor ministro, estão substituindo a sua caneta. Isto não se admite em um Estado sério, como se fosse em qualquer país sério do planeta.
E o presidente da República precisa tomar conhecimento disso. Aliás, gostaríamos que ele prestasse esclarecimento devido por que ele recomenda a retirada da PEC 108 de pauta. Gostaríamos todos de saber essa atitude. Portanto, aqui nós estamos nada mais fazendo que vocês não estão lidando com crianças, vocês estão lidando com operadores do direito. Não é porque nós não nos submetemos a uma prova de uma entidade de classe privada que podem nos considerar e pensar que estamos inocentes do direito. Aqui tem doutores formados em faculdades de direito, pós-graduados, mestrados e doutores que não estão aptos ao exercício profissional com toda a bagagem de conhecimento que têm, só porque não estão inscritos naquela instituição. Se eles querem fazer uma prova com mínimo de conhecimento, isso é muito subjetivo. Em primeiro lugar, o que é mínimo, o que é máximo. E segundo, poderia ser uma única questão a ser respondida, exigida para ingressar nos quadros da OAB. Essa única questão não seria amparada pela Constituição Federal, porque não compete à Ordem dos Advogados do Brasil exigir qualquer tipo de exame pós-diplomação para o exercício profissional da advocacia. Então, aqui, nesta plataforma, se discute a origem, as vigas mestres da Constituição, e mais ainda, o direito internacional está sendo violado. E por isso que nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, juízes, desembargadores, prestem bem atenção o que nós estamos levando para a sua análise. Nós precisamos imediatamente as respostas às demandas autuadas pela ANB ou pelos nossos colegas que fizeram a prova e não passaram. Veja, por exemplo, no passado, no 30º exame, foram exigidas questões que não estavam previstas no edital, pois a pressão da Ordem dos Advogados do Brasil foi grande em cima de um juiz que ele mudou de opinião depois de conceder uma liminar. Isto não é muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. Nós não podemos... Os nossos pais, nossos avós, que tanto investiram em cada um de nós, puxa, meu filho vai ser advogado, vai estudar na faculdade, vai poder trabalhar na advocacia. Quando recebe o diploma, quer trabalhar, o pai pergunta, a mãe pergunta, minha filha, quando é que tu vai abrir o escritório? E ela vai dizer assim, não posso, pai, não posso, mãe. Por que não pode? Porque eu não passei no exame da ordem. Mas tu não tem um diploma, como diz o próprio Medeiros. Eu tenho diploma, mas não vale nada. Mas então por que tu fez faculdade todos esses anos, 5, 6, 7 anos na faculdade, pagando uma fortuna sem poder trabalhar? Gente, isso é hilário. Isso é hilário. Hilário. E nós não podemos admitir no Estado de Direito que nós estamos... Ninguém aqui é moleque. Ninguém aqui é ignorante a ponto de dizer que concorda com o exame. Estude mais. Não. Não é estude mais, estude melhor. E essa é a forma. Nós estudamos melhor e continuamos estudando diuturnamente para nos manter atualizados. E não é uma entidade, um sindicato privado que pode nos impedir ao exercício profissional. Por isso, gente, acreditam, a ANB vai derrubar essa situação. Nós somos operadores do direito, ou então nós rasgamos o nosso diploma. Mas essa situação não vai perdurar. Acreditem nisso. Tá bom, meus irmãos, meus queridos colegas operadores do direito? E aqui nós temos gente que discute o direito na vertente, na lei. Né? Nós não podemos, como disse a Ludmila Lins Grillo, que é aquela grande juíza, quer queira, quer não, nós não podemos praticar o ativismo judicial. Nós temos que aplicar ipsis literis aos ipsos factum da lei, para podermos ter as respostas necessárias àquilo que a lei permite e àquilo que a lei proíbe. Sem isso, nós estamos livres para fazer o que nós entendermos. Porque todos nós estamos submetidos à lei e não aos homens. Nós temos que ser respeitadores da lei e não aos homens. E quando se tem uma decisão judicial, como esse recurso extraordinário 603-583, o que tem de jargões dizendo assim, no entendimento, ou na interpretação, ou no nosso entendimento, o entendimento da jurisprudência. Não é a jurisprudência que faz lei, pelo amor de Deus. A jurisprudência interpreta a leitura e aplica a lei ao caso concreto. E é isso que nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, não se rendam aos caprichos de uma entidade privada.
Nós precisamos entender que o direito é consagrado ao exercício profissional pelo diploma e não pelo certificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, eu peço aos nobres doutores e doutoras, compartilhe esse vídeo, porque o que o doutor Robson Ramos trouxe hoje, o que a doutora Leonice comentou, o que o doutor Josimar e tantas outras vezes que nós comentamos aqui, comentamos e trouxemos as informações, é importante para a comunidade dos bacharéis, doutores e doutoras pela lei maior. Nós não precisamos de avaliação pós-diplomação. A nossa avaliação já foi feita, da qual nos submetemos lá, inclusive, naqueles exames exigidos nos bancos acadêmicos, aos quais nós nos submetemos em todas as vezes que fomos exigidos. Aí chega no final do curso, você faz toda aquela solenidade revestida das formalidades exigidas pelo MEC, e o MEC se recusa a responder a esses graves questionamentos que nós estamos convivendo. Senhor ministro da Educação, o senhor não está cumprindo com a sua função de ministro, é melhor que seja trocado dessa sua pasta, porque isso para nós é grave o que o senhor está fazendo, grave, e não estamos lidando com moleques aqui, nós estamos lidando com homens sérios, com mulheres sérias, formados em direito, que detêm o conhecimento, doutor Josimar, diga. Olha só, se a gente for analisar a faculdades e universidades, né, é necessário que nós passamos 5 anos para poder formar em direito. Muitos 6 anos, outros 7 anos, para se formar em direito. E vem a OAB com uma prova de 5 horas para dizer que a faculdade não tem competência de formar o bacharel, né, que é o advogado da lei maior, no curso de direito. E como é que uma prova de 5 horas pode avaliar e formar o bacharel em advogado? Não tem cabimento, doutor. Não tem como, você fica... É a mesma coisa como dizem que a faculdade não forma advogados, né? Forma o quê? Padeiro? Motorista de Uber? Motorista de caminhão? Nada contra. São tão nobres quanto qualquer profissão. E outra coisa, doutor. E outra coisa, doutor Carlos, olha só. Doutor Robson. Olha só, a OAB, ela se coloca como uma autarquia pública, que o próprio presidente, ele não reconhece ela como autarquia pública, ela é uma instituição privada. Ela não é nem um conselho federal, ela é uma associação, né? Ou um sindicato dos advogados. E aqui, olha só a definição, só um minutinho, doutor. Olha só a definição de autarquia no âmbito da administração pública, ou no direito administrativo. Fala que é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com patrimônio formado com seus recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam à coletividade ou de natureza estatal. Então, ela é autônoma, ela não é uma instituição pública. Aqui mesmo diz. Pode falar, doutor Robson. A questão que nós estávamos falando sobre para ser advogado tem que ter inscrição na OAB. Acontece que a profissão de advogado já existia há mais de 100 anos antes da OAB ser criada. Ela já na época do Império, aqui no Brasil, já existiam advogados. Então não faz o menor sentido, hoje em dia, você colocar num estatuto que só pode receber o título de advogado, ou utilizar o título de advogado, quem tem inscrição na Ordem dos Advogados, porque não era verdade. O advogado já existia há mais de 100 anos antes da criação da OAB. Não é mesmo? E OAB é simplesmente para fiscalizar a atuação do advogado no mercado de trabalho. Ela não tem que chegar e falar, você está apto para ser advogado ou você não está apto. Isso é a universidade, juntamente com o MEC.
E ela não fiscaliza o advogado, ela fiscaliza o estudante. Entendeu? É um absurdo. Isso é crime o que eles estão fazendo. Muito bem, senhores. Senhora Leonice, o debate está maravilhoso, maravilhoso. E os internautas também são maravilhosos. Mas o nosso tempo esgotou. Na próxima quinta-feira, eu só quero chamar atenção para um detalhe. Hoje pela manhã, eu e a doutora Leonice participamos de um evento, mas nós não vamos informar isso ainda, né? Foi extraordinário, espetacular. Acreditem que nós vamos vencer essa batalha. Acreditem, é só isso. Doutora Leonice, doutor Josimar, muito obrigado, doutor Robson Ramos. Eu quero passar um minutinho para cada um para as considerações finais. Doutor Robson Ramos. Obrigado pelo convite, obrigado pela compreensão de todos e parabéns pelo trabalho que todos estão fazendo. Eu sei o que está acontecendo e tenho certeza que os resultados vão sair. Não é fácil, porque até o próprio presidente da República hoje tem dificuldade, mas nós já avançamos muito. Quem está assistindo, acredite e confie, porque nós já fizemos muita coisa. Nós que aqui, eu, a doutora Leonice e outros, o doutor Carlos Schneider e outros, alguns que já faleceram, né? Nós estamos nessa luta há muitos anos, muitas décadas, e nós sabemos a diferença de como era e de como é hoje. Então, nós avançamos bastante. Confiem e torçam bastante, colaborem bastante com a doutora Leonice, o doutor Carlos, com toda a entidade, porque está dando resultado. Ok, muito obrigado, doutor Robson Ramos, pela sua sempre gentil atendida a essas demandas, e muito obrigado pelo brilhantismo da participação. Doutor Josimar. Eu agradeço a oportunidade, doutor Carlos, doutora Leonice, doutor Robson, família ANB e todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que a ANB, ela não para. Nós estamos trabalhando o tempo todo em prol de todos, para que esse paradigma da OAB, dessa prova, desse exame caça-níquel, ele venha cair por terra. E todos impedidos de exercer a sua profissão, né, que isso chegue ao fim e que nós possamos trabalhar. Nós estamos aí no encalço, nós estamos com todas as provas, né, da fraude da Lei 8.906, o seu rito nas duas casas, a falsificação da assinatura do ex-presidente Itamar Franco e da inconstitucionalidade dessa lei, devido a esses crimes. E vai cair por terra, nós estamos trabalhando arduamente. E ficam tranquilos, e confia que essa lei vai cair por terra. E um abraço a todos. Maravilha, doutor Josimar, muito obrigado pelo seu sempre gentil atendimento ao convite da ANB. Uma vez sendo presidente da ANB do Distrito Federal, tem feito trabalho extraordinário na capital federal com a classe política e as autoridades locais. Parabéns mais uma vez pela sua participação. Doutora Leonice. Obrigado. Microfone fechado. Quero agradecer mais uma vez ao convite de mais uma participação, de mais uma live aí com o nosso ilustre presidente da Nacional, doutor Carlos Schneider, doutor Josimar, presidente ANB Brasília, o nosso ilustre doutor Robson Ramos, sempre juntos, unidos, né, há muitos e muitos anos. E dia 7 nós nos encontraremos na Avenida Paulista. Hein, doutor? Leva a faixa lá de 5 metros, não esqueça, hein? Doutora Leonice, brilhante como sempre. Aos meus irmãos, meu triplo fraterno abraço. Ao jornalista José Luiz, que está aqui me cutucando toda hora. Está na hora de parar, está na hora de encerrar. Né? Então eu estou sofrendo a pressão aqui também, gente. E aos nossos queridos internautas, nossas queridas internautas, doutores e doutoras, gratidão eterna. Vocês são a razão de estarmos aqui. Doutora Helena Nunes. Muito obrigado, doutor Edson Souza, doutor Roberto Carlos, meu grande irmão, doutor Antônio Cláudio, nosso presidente Rio de Janeiro,
doutor Sidney Pimentel, sempre com sua gentileza, né? Enfim, a todos os nossos, Caio, não sei quem é, Xavier, o doutor Xavier Antônio é lá de Portugal. A todos, rendo aqui as minhas homenagens, agradecendo a Deus mais uma vez por ter participado, transmitindo essa live, e quero também desejar aos nobres doutores que Deus, o nosso grande arquiteto, derrame muita luz e sabedoria a todos nós, para que possamos enfrentar juntos e conquistarmos o nosso grande pedestal de glória. José Gervásio Artigas já dizia: põe pedra em nosso caminho, pois quanto mais pedras puserem em nosso caminho, maior será o nosso pedestal de glória. Deus os abençoe. Excelente final de semana. Até a semana que vem. Doutor Carlos, Oi. Forte abraço ao doutor José Luiz Schneider. Isso aí. Ele está agradecendo aqui. Deus os abençoe. Semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário, estaremos aqui de volta. Muito boa tarde. Boa tarde.